Como interpretar Mateus capítulo 6, versículo 7? Qual a tradução correta? Não multipliqueis as palavras ou não useis de vãs repetições? Como justificar para um protestante a oração do terço, no quesito de repetições? Quem mandou foi uma pessoa que não quis se identificar. Muito bem, vamos lá, gente. Olha só, a pergunta é, Mateus 6,7, Jesus diz que quando orarmos não devemos usar vãs repetições. Isso aí, o protestante não está certo quando ele diz que a gente não pode rezar o terço, porque o terço seria vãs repetições, né? Então vamos entender Mateus capítulo 6, versículo 7, e explicar para você que é protestante que o terço não são vãs repetições, e para você que é católico, que às vezes está com a fé fraquinha, e chega um protestante, né, vai tirar sua paz, vai tirar seu sossego, você está rezando, Jesus falou para não rezar, assim, não sei o quê. Então eu quero fortalecer vocês, tá? Vamos lá. Qual que é a palavra que Jesus usa para falar? Quando orardes, não useis de vãs repetições. Qual que é a palavrinha que Jesus usa? A palavra é batalogel, palavra grega, batalogel, tá? Batalogel. Só que a gente tem um problema com essa palavra. Essa palavra é uma rapax legômena. Você sabe o que é rapax legômena, Edson? Eu vou te falar que eu não sei nem errar. Eu aprendi no seminário, você não tem obrigação de saber, não. Rapax legômena, gente, é quando numa obra literária uma palavra aparece uma única vez. Uma única vez. Isso é uma rapax legômena. É uma palavra que aparece uma única vez numa obra literária. E é raro isso acontecer. É raríssimo isso acontecer. As palavras no Novo Testamento, por exemplo, a palavra Basileia tuteu, o reino de Deus, aparece várias vezes. A palavra Eusebia, a piedade, aparece várias vezes. Ios tu antropos, o filho do homem, aparece várias vezes. Mas existem algumas rapax legômenas. Rapax legômena. O que é rapax legômena? É quando, numa obra literária, a palavra aparece uma única vez. E a palavra batalogel aparece só uma vez no Novo Testamento. Todo. No Novo Testamento todo. Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Judas, Tiago, ninguém usou essa palavra. Só São Mateus usou essa palavra. E sabe quantas vezes São Mateus usou essa palavra? Uma. Ficou claro, Edson, o que é rapax legômena? Sim, essa parte aí agora eu sei errar. Ok. Então, gente, por que eu tô enfatizando que batalogel, ou seja, vãs repetições, é uma rapax legômena? Porque é difícil precisar o significado de uma rapax legômena. É difícil precisar o significado. Porque quando uma palavra aparece várias vezes, você vai olhar nos diferentes contextos em que ela aparece, e aí você vai entender melhor o significado. Quando ela aparece uma vez só, você precisa buscar em outras fontes literárias para entender o que aquilo significa. Então, se é difícil determinar o significado de uma rapax legômena, eu vou começar, Edson, dizendo o que essa palavra não significa. A pessoa que fez a pergunta perguntou o que essa palavra significa. Eu vou começar dizendo o que ela não significa. É mais fácil. Primeira pergunta. Essa palavra significa que nós não devemos fazer orações repetidas? Não. Não é isso
que essa palavra significa. Ela não está dizendo que nós não podemos fazer orações repetidas. Como que eu sei disso? O próprio São Mateus, capítulo 26, versículo 44. Deixando-os novamente, Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ah, você não pode repetir as palavras na oração. Mateus 26, 44. Jesus vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, bataloguel não significa que você não pode repetir, fazer orações repetidas. Segunda coisa que bataloguel não significa: orar por muito tempo. Jesus está falando que você não deve orar, fazer orações longas. Será que é isso que Jesus está falando? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Então, Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer orações longas. Ah, então, a gente já viu que não significa que não podemos fazer orações repetidas, e a gente já viu também que não significa que não podemos fazer orações longas. Então, eu já sei o que significa, Eduardo. Significa que a gente não pode rezar orações prontas e repetitivas. Orações prontas e repetitivas. Por isso que a gente não pode rezar o terço, Eduardo, porque o terço é uma oração pronta e repetitiva, logo é uma vã repetição. Salmo 135. Salmo 135 é uma oração pronta. O povo reza, o povo judeu reza essa oração, uma oração pronta. Na Bíblia protestante é o Salmo 136. Na Bíblia católica é o Salmo 135. E eu vou ler para vocês o Salmo 135. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou parar por aqui, porque são quase 30 versículos, e nesses quase 30 versículos nós repetimos: porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. E como que vem alguém dizer que você não pode fazer orações prontas e repetitivas, se está na Bíblia, pelo amor de Deus? Vou acordar minha filha. Vocês estão me fazendo acordar minha filha. Está na Bíblia. Orações prontas e repetitivas. E vem um filho de Deus encher a paciência de um católico que ora, falando que ele não pode fazer oração pronta e repetitiva. Desculpa, mas é de estourar os miolos de qualquer cristão. A Bíblia tem oração repetitiva e o sujeito vem me falar que eu não posso fazer oração repetitiva. Por favor, estou falando isso com amor. Deixa de achar que uma oração, para ser válida, ela tem que ser racionalmente compreensível. Você nunca vai compreender o poder de um Pai Nosso. Você nunca vai compreender o poder de uma Ave Maria. Santo Tomás de Aquino dizia que ele trocaria todo o conhecimento teológico dele pelo poder de uma Ave Maria. Só que você, na sua cabeça racionalista, iluminista, acredita que tudo tem que passar pelos sentidos. Tudo tem que passar pelos sentidos. Mas com Deus não é assim. Com Deus é revelação, é sobrenatural. Então eu já falei o que não significa bataloguel. Agora vou dizer o que significa bataloguel. E eu usei aqui uma enciclopédia grega publicada por uma editora protestante aqui no Brasil. Enciclopédia publicada pela editora Cultura Cristã, que é uma editora protestante, Dicionário Teológico do Novo Testamento. E olha só o que diz. A palavra bataloguel, usada apenas em Mateus 6, versículo 7, eu já falei isso para vocês, significa tagarelar.
no sentido de procurar alcançar sucesso por meio de repetições. A etimologia da palavra causa debate e talvez tenha se formado em analogia ao verbo batarizo, que significa gaguejar. Então, bataloguel é tagarelar, balbuciar, repetir muitas palavras de maneira mecânica. Tagarelar, multiplicar palavras de maneira mecânica. Se fosse eu, Eduardo, tradutor, eu diria: quando orardes, não multipliquem as palavras de maneira mecânica, como fazem os pagãos, que é o que Jesus diz. E eu sei o que você está pensando, meu amigo protestante. A oração do terço não é uma repetição mecânica? Quem é você para determinar se a oração de alguém é mecânica ou não? O católico pode orar de maneira mecânica? Pode. Sem relacionamento com o Pai? Pode. Mas todos fazem isso? Não. E o evangélico? Não ora de maneira mecânica? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, porque, ó Deus, estamos aqui, vem nos abençoar, ó Deus. Me engana que eu gosto, rapaz. A oração mecânica, a tagarelice mecânica, pode emergir a partir do terço? Pode. Mas quem é você para julgar o coração de alguém? A intenção do coração? A tagarelice mecânica pode emergir também de qualquer oração que você fizer. Então, o terço é uma arma de guerra para a batalha. A batalha vai se tornar cada vez mais cruel. E você precisa de uma arma poderosa. E essa arma se chama o Santo Rosário. O Santo Rosário. Orações prontas e repetitivas são bíblicas. Jesus orava repetidamente a mesma coisa. Jesus orava a noite toda. Então, se você usar, a partir de agora, se você me ouviu, e usar o versículo 7 de Mateus 6 para dizer que a oração do terço é vãs repetições, você vai estar sendo simplesmente desonesto. Porque na Bíblia tem orações prontas e repetidas. O que Jesus condena é a tagarelice mecânica. A tagarelice que não emerge de um verdadeiro relacionamento com o Pai. E isso, meu amigo, não é privilégio do católico, não é privilégio, qualquer um pode cair nesse erro. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu já ouvi outras pessoas fazendo a mesma explicação e eu já estava muito convencido. Depois dessa resposta, eu fiquei mais convencido ainda. Olha só, eu quero aproveitar aqui e falar que no Pocket Terço, a gente ensina a rezar o terço. E lá, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando reza o terço é que não são só repetições, porque para cada dezena, para cada terço, até completar o rosário, você medita em toda a história da salvação. Agora, se você só rezar, sem meditar nos mistérios, lembrar da história da salvação enquanto você reza, você pode cair num erro, mas, mesmo assim, muito longe de ser vã repetição, com certeza.